A Diocese do Rio Grande está celebrando seus 50 anos. E para celebrar esse momento, a gente não poderia deixar de lembrar de alguém muito importante na nossa Diocese, Dom Frederico de Donê, o nosso primeiro bispo. Dom Frederico foi muito importante, não só para a Diocese, mas para toda a nossa cidade e região. E para falar sobre isso, eu estou aqui na Catedral de São Pedro com o Wendel Bittencourt. O Wendel é liderança jovem aqui da nossa Diocese e é professor de História, que fez seu trabalho de conclusão de curso sobre Dom Frederico, a criação da Diocese e a importância disso aqui na nossa cidade. Vamos juntos conhecer melhor Dom Frederico de Donê no programa especial Dom Frederico de Donê, Gratidão e Missão. Por que a Diocese do Rio Grande completa 50 anos nesse ano, sendo que somos a cidade mais antiga do estado e aqui a Catedral de São Pedro, ela tem 266 anos? A beleza desse resgate histórico é perceber que mesmo antes desses 50 anos de história, nós somos um povo com uma trajetória muito rica. Em meio a um contexto colonizatório, de muitas guerras entre portugueses e espanhóis, Rio Grande é o primeiro povoado luso-brasileiro no Rio Grande do Sul. E a fé sempre foi algo muito vivo desde a chegada de Silva Paz e suas tropas aqui. Desde o século XVII sendo identificado, Rio Grande foi o primeiro povoamento luso-brasileiro no Rio Grande do Sul, uma posição extremamente estratégica. De um lado o oceano, de outro a Lagoa dos Patos e a Lagoa Mirim. Esse povoamento luso-brasileiro nessas terras passa a ser uma ótima alternativa para Portugal, tendo em vista que o projeto jesuítico missioneiro era forte, mas protagonizado pelos povos originários e os espanhóis. Podemos assegurar que a Igreja é viva nessas terras desde a chegada dos portugueses no período colonial. No primeiro momento, somos reconhecidos como Rio Grande de São Pedro, porque um dia antes da chegada de Silva Paz e suas tropas, a igreja recorda a Cátedra de Pedro, e o nome inspirou o local. 7 meses antes da chegada de Silva Paz e o efetivo militar nestas terras, já havia autorização para construir uma primeira capela, sob supervisão da Diocese do Rio de Janeiro. Então, em 1738, antes mesmo da construção da nossa amada matriz, que foi em 1755, nossas terras formavam uma grande paróquia, que se estendia até Viamão. A capela ou ermida ficava junto ao Forte Jesus Maria e José. Com a chegada das tropas em Rio Grande, é celebrado num lugar improvisado a nossa primeira missa, no dia 2 de março de 1737, pelo padre Jerônimo Ferreira, capelão das tropas de Silva Paz. Missa rezada em frente a um painel da Sagrada Família, da qual José da Silva Paz era devoto. Em 1755, é fundada a nossa igreja, a mais antiga do estado em funcionamento, e um grande patrimônio histórico, orgulho dos rio-grandinos. Nesse primeiro momento, ainda pertencemos à Diocese de São Sebastião, no Rio de Janeiro. E em 1848, nos tornamos parte da Diocese de Porto Alegre. Em 1910, tendo em vista o crescimento do nosso estado, nos tornamos Diocese de Pelotas. Como podemos notar, a nossa trajetória para virar uma diocese é muito longa, mais longa que a caminhada do povo de Deus no deserto. Mas tudo faz parte de um grande crescimento. A vida religiosa em Rio Grande perpassa os 3 períodos do Brasil: colônia, império e república. Wendel, a gente então
era a Diocese de Pelotas. Mas para que a gente se tornasse Diocese do Rio Grande, qual foi o processo? Bom, no primeiro momento, em 1910, já havia um certo questionamento, por que não Rio Grande, né? Mas estávamos numa caminhada de fé, né? Começando ali as nossas primeiras comunidades, já com uma grande atuação missionária. Em 1957 começa-se oficialmente, né? Se manda a primeira carta para o Núncio, aí é uma organização de alguns padres de Rio Grande e também parte aí das lideranças de Rio Grande. Mandaram essa carta para o Núncio, né? Já com as comunidades mais organizadas, com uma vida de igreja bem mais ativa. Até pensando que nós temos umas características diferentes, né? A gente pertencia a Pelotas, mas nós Pelotas somos um pouco diferentes de características. E isso, uma cidade portuária, né? Com muitas pessoas passando diariamente e realmente a nossa cara é atender o povo que vai chegando, né? E então aparece assim a necessidade de criar a diocese e a necessidade de um bispo, né, para a diocese. É aí que entra a figura de Dom Frederico, né? Isso mesmo. Bom, nesse primeiro momento, nesse pedido ao Núncio, né, para que nós nos tornássemos diocese, esse pedido ele é apoiado inclusive pelos bispos de Pelotas, né? Começa todo um estudo, é criada uma comissão, observando aí as nossas peculiaridades, né? As cidades também, por exemplo, São José do Norte, Mostardas, Santa Vitória, que entrariam no contexto mais parecido da nossa diocese do que da diocese de Pelotas, né? E como é que entra Dom Frederico nessa história? Bom, Dom Frederico era um padre de Santa Maria, do clero de Santa Maria, um homem vindo de uma família muito simples, mas um homem muito inteligente, já bem reconhecido na igreja do Rio Grande do Sul. Ele já era conhecido. Ele já era conhecido, ele ficou 20 anos na Catedral de Santa Maria sendo cura. Quando se teve a reunião, por exemplo, dos bispos do Rio Grande do Sul, é enviada uma lista tríplice, né, para o Papa. E aí o Papa que define, aí vendo, né, as peculiaridades de Rio Grande e tudo mais. Por nós sermos uma cidade aí, né, com muitas diferenças políticas e tudo mais, é muita gente diferente na mesma cidade, o perfil, né, de um bispo para Rio Grande deveria ser alguém, né, que dialogasse com todas essas culturas diferentes, né? O Frederico era um homem de muita visão, mas humilde. E eu pensei comigo, ele pode ser um bom bispo para Rio Grande. Porque eu não podia ser bispo, né? Rio Grande eu não queria ser, eu arrumando dinheiro. Ia ficar muito grande. Aqui não tinha nada. E ele foi convidado e aceitou. Fiquei muito contente. Ele veio para cá e nós éramos muito amigos. Ele vinha, sempre que podia, ele vinha a Pelotas. E eu também ia lá visitá-lo, né? Tinham bastante trocas da Diocese de Pelotas com a Diocese de Rio Grande. Nós éramos muito amigos, muito mesmo, muito. O Frederico é um muito bom. Dom Frederico foi, né, escolhido aí e recebido com muita festa, né? Como é um povo que lutou para que essa diocese nascesse, fosse criada, né, se esperava alguém que atendesse essas expectativas. Então, o povo realmente, né, quando Dom Frederico vai chegar, prepara aí um cortejo de carros, as crianças das escolas vão para as ruas, né, com bandeiras e tudo mais, aclamar essa chegada do novo pai e pastor, né, Dom Frederico de Donê. Sim, e essa proximidade também com o bispo, porque eu imagino, hoje nós temos um bispo, mas naquela época o bispo cuidava de muitas cidades, né? Dificilmente o bispo conseguia estar extremamente presente nas localidades, né? Então, saber que vamos ter um bispo, com certeza foi importante aqui para Rio Grande, né? Com certeza. Primeiramente, por essa questão do cargo, né? Alguém que vai cuidar especificamente do seu povo, da sua comunidade, né? Vai entrar, vai agarrar com a gente os nossos problemas, lutar junto. E Dom Frederico perpassou assim muito mais do que essa questão de mera formalidade. Dom Frederico começou já desde o início a ser muito próximo do povo, não tinha muitas formalidades com ele, não. Uma pessoa presente, né? E não só isso, agora eu fico lembrando, nós vivemos a experiência de receber, depois do Dom José Mário ter a renúncia, a gente viveu a experiência de receber Dom Ricardo, né? Então
Então a gente já ficou ali procurando, né? Quem é o Padre Ricardo? E acredito que era uma figura muito parecida assim com o Dom Frederico de Donê. E o povo todo olhando, né? Porque a gente queria saber quem é o Dom Ricardo, vamos receber, teve a primeira missa, lembra? Lá? Não, e hoje em dia nós temos foto, nós temos a fala do Dom Ricardo antes mesmo dele chegar aqui, né? E naquela época não, né? Era tudo uma expectativa ainda maior. Sim, então as notícias devem vir pelos jornais aqui na cidade, né? E tu teve contato com isso? Sim, Dom Frederico ele foi vigário apostólico de Cruz Alta, da futura diocese de Cruz Alta, que foi fundada junto com a diocese de Rio Grande, né? Então ele ficou um ano preparando essa chegada, já era um nome conhecido, né? E quando marcaram o nome dele, realmente já era alguém que, né, que as pessoas já conheciam. Que as pessoas já conheciam. As pessoas mais ligadas à igreja, vamos dizer, já conheciam, né? Isso então, mesmo. Teve toda essa... E já tinha um certo trabalho do Cruzeiro do Sul, né? Talvez... O Cruzeiro do Sul era o jornal aqui da nossa cidade, né? Ele foi nomeado em 1971 e já tinha certa idade, 61 anos. Era vigário-geral da Diocese de Santa Maria, um homem de grande experiência. Já o conhecia das reuniões dos bispos. Então, a primeira, claro, a impressão foi assim, pô, de temor, como eu irei substituir um senhor já com tanta experiência, de tantos méritos, o trabalho que ele desenvolveu, não apenas em Santa Maria e Cruz Alta, mas no Brasil todo, quando ele pregou exercícios do mundo melhor. Então, Dom Frederico vai se relacionando e também a diocese vai se formando. E vai se formando muito sustentado em cima dos movimentos, né? Isso mesmo. Bom, então somos uma diocese, né, rica em movimentos por conta desse apoio de Dom Frederico. Dom Frederico começa a ver a movimentação, né, dos católicos em relação aos cursos, por exemplo, o movimento de Cursilho. Já se falava alguma coisa em movimento de Emaús também, né, que veio da diocese de Pelotas, e Dom Frederico começa a fazer inclusive viagens para Porto Alegre para conhecer melhor os movimentos, apoiando os leigos, né? Então, em algum momento que Dom Frederico tinha dificuldade com algum padre e pedia que algum leigo, vai lá, conversa, vamos ver se a gente consegue levar o movimento de Cursilho, por exemplo, para a Paróquia do Norte, para algum padre que de repente já vinha de uma visão anterior ao concílio. Dom Frederico foi fazendo, né, essa conversa, esse diálogo e tentando apoiar sempre os leigos nessa movimentação. Olha só, Dom Frederico, para mim, o meu primeiro contato com ele foi através das visitas pastorais e foi impressionante como ele está vivo na memória das pessoas. À medida que eu fui percorrendo cada uma das cidades da nossa diocese, Mostardas, Tavares, São José do Norte, Rio Grande, Santa Vitória, Chuí, em todas elas as pessoas tinham uma lembrança, uma brincadeira que ele fez, uma piada, uma palavra e principalmente era um homem presente, um homem que se fazia presente na vida das pessoas, no cotidiano. Eu lembro bem que um senhor chegou, inclusive, ele abriu a carteira dele, tirou um papelzinho com a letra de Dom Frederico, dizendo, um dia nós vamos nos encontrar, porque Dom Frederico estava indo viajar e depois queria combinar com ele quando voltasse para se encontrar. Então, o carinho das pessoas, o amor das pessoas para com Dom Frederico é impressionante. Então, para mim, foi o modo que eu conheci a personalidade dele, o estilo dele. As pessoas todas, é unânime, todas as pessoas dizem, ele era um homem simples, era um homem humilde. Então está aí uma grande lição que Dom Frederico deixa para a nossa diocese e nós temos a alegria, a honra agora dos 50 anos poder rememorar este homem humilde e simples que foi Dom Frederico de Donê. Era necessária uma liderança que fosse equilibrada, né? Que soubesse dialogar com essas novas visões, né? Que partem também do Concílio Vaticano II. Quando Dom Frederico foi administrador apostólico na futura diocese de Cruz Alta, ele fez palestras para o clero, né, explicando quais seriam as mudanças e começa a acompanhar tudo isso, né, de uma maneira muito serena.
realmente. E aqui tu encontrou até artigos dele, né, em jornal, como é isso, no Cruzeiro do Sul. Isso mesmo. Bom, no caso, por exemplo, da campanha da fraternidade, quando tinham alguns assuntos mais polêmicos, Dom Frederico sempre é aquele que vai explicar, né, olha, não é assim, a gente tem que olhar os dois lados, a gente tem que dialogar, sempre buscando fugir dos extremos. Dom Frederico, de fato, escrevia muito. Ele, inclusive, não só para o Brasil, tem textos dele fora do Brasil, na Itália, em outros lugares, porque ele, de fato, era um homem também de profundidade. Ao mesmo tempo que era um homem simples, humilde, mas era um homem de profundidade nas palavras. E quando eu fui fazer o levantamento dos jornais, que eu vi o escrito dele e a carta pastoral que ele escreveu logo que ele iniciou, ele tinha como assim ponto fundamental trabalhar em unidade. Ele queria que todo mundo se envolvesse numa diocese, na construção de uma diocese, na união de uma diocese, nos trabalhos pastorais. Então ele foi o primeiro integrador das lideranças aqui na Diocese do Rio Grande. E esse é o papel do bispo, né? Tanto ele, quanto Dom José, quanto o meu papel, de sermos o ponto de unidade da diocese, de trazermos as pessoas para trabalhar juntos, com vigor, com garra, com ânimo. E, acima de tudo, o bispo é aquele que pacifica os conflitos. É o pastor que cuida das ovelhas. E sendo o pastor que cuida das ovelhas, não pode deixar nenhuma ovelha de fora. E se uma se perde, se uma vai longe, vai lá, deixa as que estão bem e vai buscar esta ovelhinha. Então, esse é o papel do bispo. Um papel de quem cuida, de quem zela, de quem ama cada um dos seus diocesanos. E Dom Frederico deu esse testemunho, Dom José muito mais, e eu estou me esforçando para que também seja assim nesse período que celebramos os 50 anos. No âmbito pessoal, Dom Frederico sempre abria a porta para as pessoas que mais precisavam, né? Dando pão, dando uma palavra, mas também num contexto diocesano, Dom Frederico foi um apoiador dos próprios jovens que atuavam nas periferias, né, em bairros que precisavam mais. Inclusive, o padre José Rez Salesiano comenta que Dom Frederico foi um dos apoiadores do grupo de jovens da Auxiliadora, né, que inclusive deu o nome do bairro Dom Bosquinho. Dom Frederico acompanhava esses jovens, muitas vezes fazia celebração, conversava com o povo. Então a diocese ela vai se formando, né, e há necessidade de estrutura, né, porque o povo já tem movimentos, tem organizações, mas faltam algumas estruturas. E Dom Frederico participa, né, desse momento de construções, né? Isso mesmo. Por ser uma pessoa próxima, né, um bispo próximo, apoiador dos leigos, Dom Frederico começa a sentir essas necessidades. Por exemplo, participava do retiro de casais, participava do retiro de jovens, do Emaús, né? Dom Frederico vai sentindo que é necessário algum espaço, né, nosso, com a nossa cara, que a gente possa, né, fazer também com as nossas mãos. Isso vai envolvendo o povo, né? Então a própria casa de formação é algo que era muito necessário, e a luta por fazer essa casa vai nos dando uma cara ainda maior, mais bonita de diocese, né? É importante, inclusive, a gente lembrar que hoje a Casa de Formação, o nome é Casa de Formação Dom Frederico de Donet. E essa homenagem é alguém que contribuiu para que a casa estivesse lá, né? Contribuiu com a mão e também, né, de construir junto com os leigos, e também de buscar recursos fora, né? Por exemplo, na Alemanha, que ele foi buscar recursos para a construção da casa de formação. E ele pensa também, pensava também nessa questão das vocações, né? Porque ele pensa num seminário. Isso mesmo. Essa era uma das maiores preocupações de Dom Frederico, né? Havia poucos padres. Poucos padres, né, na chegada dele. Então, Dom Frederico vai dialogar com as congregações, né, vendo a possibilidade de virem religiosos para cá, e também investir em, por exemplo, o Movimento Serra, que trabalha especificamente, né, com os jovens seminaristas, né, esse investimento, essa parte também de espiritualidade, de oração, né, por novas vocações, promoção das vocações. Então,
tanto nos relatórios que Dom Frederico enviava ao Papa, nesse tempo que ele foi o nosso bispo, uma das principais preocupações dele era com as vocações, né? E aí se constrói um seminário. Se constrói o seminário no último ano que Dom Frederico foi bispo da nossa diocese, depois virou bispo emérito, né? Então ele prepara o terreno para o futuro da diocese também. Isso mesmo. E tanto no próprio testamento ele fala que o que sobrasse, né, para ele era para dar para o seminário, né, para o investimento então, no seminário. Esse cuidado com as vocações. E também o cuidado com a oração do povo, porque aí temos a devoção à Nossa Senhora de Fátima, não é, aqui em Rio Grande. E aí se cria a Romaria de Nossa Senhora de Fátima. E Dom Frederico também está nesse momento. Dom Frederico está nessa história, inclusive, né, muitas pessoas falam do Fusquinha de Dom Frederico, foi onde botaram o primeiro som, né, em cima do Fusquinha de Dom Frederico. O padre José Ré Salesiano estava dirigindo o carro e foi assim que aconteceu a primeira Romaria. Eu conheci Dom Frederico ainda muito criança. Até lembrava outro dia, eu era muito pequeno e um dia estava indo com uma tia para a escola. Eu estava estudando no Juvenal Miller, no Jardim de Infância. Então devia ter uns 5 anos, mais ou menos. E aí ele morava nos fundos da Igreja da Conceição, pela Francisco Marques. Quando a gente passou por ali, estava saindo, ele botou a mão na minha cabeça e disse: "Oi menininho, tu sabe quem eu sou?" Eu olhei para ele com uma cara muito desaforada e disse: "Não, quem é que tu é?" Ele sorriu e disse: "Eu sou o bispo." E eu: "O que é isso?" "Sou o chefe dos padres." Olhei para ele. Minha referência de padre eram os freis carmelitas. Na época eram os espanhóis que usavam hábito carmelitano. Isso não é nada, não está com roupa de padre. Depois, uns 2, 3 anos depois, quando eu já tinha pelos 9, 10 anos, já tinha feito a primeira comunhão, eu fui à missa na Igreja da Conceição e ele estava na frente do altar, antes de começar a missa, com o folheto de missa e dizendo quem faz a primeira leitura, distribuindo as funções. Eu fui lá e me ofereci para fazer uma leitura. Ele olhou para mim e disse: "Mas menino, tu não vai gaguejar?" Eu disse não. E foi a primeira vez que fiz leitura na missa. Tremia feito vara verde, mas não gaguejei. Então são as lembranças mais antigas, né, que eu tenho de Dom Frederico. Um homem muito simples, muito acessível, muito humilde, né, e que tinha um carinho muito especial também pelas crianças. E então vai chegando vamos dizer, o final desse período de Dom Frederico à frente da Diocese do Rio Grande. Ele ficou quanto tempo aqui como bispo? Dom Frederico ficou 14 anos à frente da nossa diocese, né, aí deixando um legado de amor muito grande, né, uma espiritualidade muito viva e já uma diocese bem organizada, né. Bom, no final da vida, Dom Frederico teve algumas complicações, né, ele sempre teve a saúde muito debilitada, então isso foram coisas que foram agravando, né. Então várias vezes os próprios leigos tinham que levar Dom Frederico ao hospital e com 75 anos, né, já, né, com essas complicações, Dom Frederico apresenta a sua carta de renúncia, né, ao Papa, né, que como já seria natural, não é? Isso mesmo, como consta aí, né, no Código do Direito Canônico. Sim. E aí ele pede a renúncia e a renúncia chega vindo Dom José Mário. Vindo Dom José Mário, Dom Frederico tinha pressa que Dom José Mário viesse, né, para apresentar as coisas para ele e tudo mais. E Dom José Mário comenta que nesse primeiro momento Dom Frederico tinha vontade de morar na Europa, né, onde ele ficava mais próximo aí dos movimentos focolares e tudo mais, né, podendo ter uma atuação grande também, né, ter uma funcionalidade grande, mesmo depois de bispo emérito. Mas com a realidade que se estava, né, com as ocasiões da vida, acabou ficando aqui na própria Diocese do Rio Grande, né? Isso mesmo, ele ficou um tempo, ficou 3 meses, né? Mas aqui é a casa dele, né? A Diocese se torna a casa do bispo. Então ele volta, fica mais ou menos 1 ano no bispado e depois vai morar no Bonfim junto com o Padre Décio. Sim, paróquia do Bonfim. E ele acaba então falecendo, não é? E os restos mortais dele vêm para cá, né, para a Catedral de São Pedro, onde ele foi
sepultado, né? Nós estamos aqui na frente da capela, né, onde fica os restos mortais de Dom Frederico de Donê. Onde muitas pessoas vêm fazer as suas orações também, né? E fazer memória a esse grande pai e pastor que foi Dom Frederico. Tanto que até hoje, né, pessoas têm essa ligação, né, com Dom Frederico, e não só isso, né, pessoas que ainda nem conheceram o Dom Frederico pessoalmente, mas que têm, vamos dizer, uma devoção ao Dom Frederico e sabem que ele é o nosso intercessor. Exatamente. No meu caso, por exemplo, né, eu conheci Dom Frederico pelas falas, né, dos amigos da igreja, né, que vão comentando as histórias boas que tiveram, e aí acabei, né, me interessando, é sobre isso que eu vou fazer o meu trabalho. Então, apesar de ele ter falecido há mais de 30 anos, a presença do Dom Frederico ainda é muito viva na diocese, né? Nós podemos contemplar isso nos testemunhos que nós podemos ouvir durante o programa Memória Agradecida e Olhar Esperançoso, né? E a partir desse testemunho que as pessoas mais velhas vão nos dando, nós, né, pessoas da minha idade, também vamos contemplando e tocando nessa presença viva, né, nessa intercessão muito forte de Dom Frederico. E apesar de ser jovem, né, eu pude contemplar e contemplo cada dia na minha vida também, durante a minha oração, essa presença, esse cuidado de Dom Frederico, né. Quando eu lembro que a primeira vez que eu fui pedir a intercessão dele, isso faz uns 2 anos, eu como secretária de pastoral estava lá preparando a assembleia e eu pensei, cara, eu tenho que rezar. Sempre eu penso isso, né? Porque enfim é uma obra de Deus, não é uma obra minha, não é uma obra humana, né? E para quem eu vou pedir socorro, né? E foi onde eu peguei, assim, num momento de pausa, peguei o livro dele, né? O livro de Dom Frederico e comecei a ler ali como um momento de lazer, na realidade um momento de descanso, e acabei descobrindo uma boa proteção, um bom cuidado, né? Um amigo que poderia ajudar nessa empreitada aí, né? E aí, todos os dias, durante aquele período de preparação da Assembleia, eu vinha na catedral e vinha visitar o túmulo dele, né? E pedia para ele, naquele período, me dar tranquilidade, me dar serenidade, né? Para preparar todo aquele caminho, né? Me dar também o dom da escuta, né? De escutar aquilo que Deus queria para nós, como Diocese do Rio Grande. E aquele ano a Assembleia, ela foi um sucesso, né? Então eu conto essa graça como a intercessão de Dom Frederico de Donê, né, que apesar dele ter falecido antes mesmo de eu nascer, ainda ele é muito vivo e é um grande amigo do céu, né? Assim como todos os santos, né, ele ainda não é canonizado, não abriu o processo de canonização, mas eu conto com essa graça, com a intercessão dele, conto com ele como um grande amigo no céu e intercessor da diocese. Um homem de Deus. Um homem que ele transparecia no seu jeito, né? O fato de ser uma pessoa de oração, uma pessoa que buscava a unidade, ele era muito ligado ao movimento dos focolares, a Chiara Lubich, mas isso não fazia com que ele fosse alguém sem firmeza. Não, ele era muito firme. E quando ele queria, ele sabia ser brabo também, né? Então, eu tenho por Dom Frederico assim, esse carinho muito grande, tenho nele um intercessor no céu. Muitas vezes, em muitos momentos do meu ministério, eu rezo pedindo que ele lá do céu se lembre de mim, interceda por mim e tenho conseguido muitas graças, né, pela oração, pela presença dele ainda hoje na minha vida por meio da comunhão dos santos. Então, eu posso dizer assim com toda a simplicidade, Dom Frederico é muito importante, assim como foi para a minha vida, é muito importante na história da nossa diocese. Dom Frederico deixa um grande legado de espiritualidade, né? Deseja uma diocese voltada, né, ao coração de Deus. Dom Frederico fala da espiritualidade da brisa leve, né, que prefere muito mais uma chuva que cai serena, que penetra no solo e dá muitos frutos,
do que uma grande tempestade que vem simplesmente e passa, né? Então é um homem que deseja que, né, na nossa simplicidade, nós tenhamos o nosso coração voltado a Deus. Sim, e tô conhecendo toda essa história, a nossa conversa, né, o que fica muito para mim assim é o ver a diocese do Rio Grande, né? Ser diocese do Rio Grande, a gente começar a se sentir, pertencemos a essa porção de terra do reino de Deus. Isso fica para os próximos 50 anos, para aqueles que vêm, não é? Isso, Dom Frederico contribuiu para que a gente tivesse, né? Com certeza, né? E o bonito desse programa é a gente poder analisar essa história, né? Quanta luta, quanta oração, quanta parceria, né, de Dom Frederico e de muitas outras pessoas que passaram, né, na história dessa diocese, que deixaram tudo isso mais ou menos prontinho para nós, né? Para que a gente pudesse vivenciar e chegar próximo de Deus. E essa é a gratidão, não é? Esse é o nosso papel de gratidão. E o que fica também para todos nós é a missão que nós temos a partir de hoje. A Diocese do Rio Grande continua caminhando, não é? E a partir de hoje, os próximos 50 anos depende de mim, do Wendel, de cada um de nós. E é por isso que precisamos olhar com gratidão para esse passado, olhar com gratidão para Dom Frederico, olhar com gratidão para Dom José Mário, olhar com gratidão para o Dom Ricardo que está conosco, para que assim a gente continue caminhando pelas próximas décadas e assim a gente sentir que somos Diocese do Rio Grande.